E aí, Capês? Como é que você manda aí, meu? Tá bom, Dani. Tá bem? Você sabe que Graças o Capês, ele vai no estúdio Beca cortar o cabelo. Sim, lá é muito bom. O Beca Tem uma massagem maravilhosa lá. Tem. Vou te indicar. É boa, Uma é? massagem terapêutica, obviamente. Terapêutica, né? Sim, o Sam me adora. Um final que o Zuzu é surpreendido. Sempre. Deixa eu falar uma coisa. Você é um cara aí que trabalha com a justiça. E esse negócio do Dallagnol tá muito E esquisito. do Léo Lins também. E do Léo... Não, tudo bem. Vamos organizar primeiro. O Dallagnol, não é possível que vai passar essa história e daqui a pouco vão pegar o Sérgio Moro. Que pé que tá, meu? Não, ali é o seguinte, precisa entender o que aconteceu. Né? A lei da ficha limpa diz o seguinte: quem é juiz ou promotor e quer sair candidato, não pode ser demitido como punição. Certo. Ou aposentado compulsoriamente como punição. Uhum. Então, ele estava respondendo a 15 investigações preliminares. Bobagem. Coisas que várias representações tinham entrado contra ele, coisas que jamais levariam ele a perder o cargo ou a ser aposentado. Pequenas coisas, mas eram muitas. Então, a quantidade queria fazer qualidade. Então, tinha 15 investigações. Se uma dessas investigações virasse processo administrativo lá dentro, processo administrativo, ele não poderia sair candidato. Certo. Então, Mas o que ele foi fez? no TRE, né? Então, o que ele não, isso estou falando corregedoria do Ministério Público. Na corregedoria. Ele pediu exoneração antes das investigações, que eram bobagem, 15 coisas menores, virarem processo administrativo. Então, como ele pediu exoneração, não tem processo. Não tem processo. Você pede exoneração, a investigação perde objeto, porque se você não é mais membro do Ministério Público, você pediu exoneração, perdeu o objeto, não tem processo, você não tem impedimento para ser candidato. Então ele foi, registrou a candidatura dele. Tinha algum impedimento? Não. Por que não tinha nenhum impedimento? Porque ele não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar. E por que ele não respondia a nenhum processo administrativo disciplinar? Porque ele tinha pedido exoneração antes de virar processo. O que o TSE disse? Você pediu exoneração só para não virar o processo. E com isso você ter condições de sair candidato. Agora, esses processos, se essas investigações virassem processo, eu acredito que ele foi mal orientado. Se uma dessas 15 investigações virasse processo, ele não seria demitido nem aposentado por causa disso. Eram coisas pequenas. Ele ia receber uma advertência. Recebeu a advertência, acabou o processo. Ele teria em condições de se eleger. O que o TSE entendeu? Não, você burlou a lei. Você pediu exoneração só para poder se tornar candidato. Mas eu vi o negócio do TRE, que ele fez o seguinte: quando ele se candidatou, ele foi lá no TRE e falou: eu tenho algum impedimento? Eu tenho alguma coisa contra mim? Ou seja, eu tô ficha limpa? E pelo que eu entendi, como economista, não sou da área, o TRE falou: olha, tá beleza, você pode se candidatar. E depois voltaram atrás, não o TRE, mas o TSE. O TRE foi lá do Paraná, que é o estado dele. Sim, o que acontece é o seguinte: quando você registra a sua candidatura, naquele momento é que você verifica se tem algum impedimento ou não. No momento que ele registrou a candidatura, não tinha nenhum impedimento, como não tem até hoje. Não, Capês. Não tem nada. Eu sei, mas Ficou você muito tá falando... técnico. É muito técnico, Ficou muito e vamos técnico, falar a né? real Mas aqui. acho que deu pra Não, entender. tudo Você bem. explica bem. Você conseguiu colocar o mapa aqui, a gente deu um Waze pra gente. Só que existe um interesse político. O que a gente tá vendo aqui, pelo amor de Deus, foi avisado, não foi avisado? Daniel, é o seguinte, existe... Você pode falar da lei, você pode dar... Tem uma a parte coisa no direito que chama assim: aos amigos, as benesses da lei. Aos inimigos, os rigores da lei. Eu já ouvi. A lei deve ser interpretada. Se o ambiente está ruim, a interpretação não é boa. Exatamente. Se o ambiente está bom, a interpretação é boa. Daria para interpretar que no momento em que ele registrou a candidatura, ele não tinha nenhum impedimento. Ou seja, ele registrou a candidatura, ele não respondia a nenhum processo administrativo, ele não tinha nenhuma punição, então ele poderia ser candidato. Por isso passou pelo De TRE. acordo com a lei, ele tinha. Agora, houve a interpretação da lei, dizendo o seguinte: você só tinha condições de se candidatar, você só não tinha impedimento, porque você burlou a lei.
porque você pediu exoneração antes de virar um processo e você tem... Tá bom. É uma ilação. Tudo bem, é uma ilação. O cara faz uma manobra também. Mas parece que Posso fazer uma pergunta? Pode, é uma ilação. Que pode até parecer fora do contexto, mas assim, se o TRE liberou, falou assim, olha, tá tudo ok, pode se candidatar, tranquilo. E agora o TSE foi lá e tipo, assim, ó, não, derrubou. Como ficam essas duas entidades agora, uma com a outra? Então, o TSE dá a última palavra. Sim. Por isso que é o Tribunal Superior. Exato. O outro é regional. Agora, o Tribunal Regional disse, eu tô olhando aqui, ele registrou a candidatura e ele não responde a nenhum processo administrativo disciplinar. Então ele pode ser candidato. Sim. Porque ele não responde a nenhum processo. Sim. O Ministério Público Eleitoral, olhando aqui o registro dele, ele não responde a nenhum processo. Então ele pode ser candidato. Pode ser. O que o TSE disse? De fato, ele não responde a nenhum processo. Mas ele não responde a nenhum processo porque ele pediu exoneração. E ele pediu exoneração antes de virar processo para fraudar a lei. Então, essa é uma interpretação subjetiva. Sim. Muito pessoal. Por isso que eu disse, é a bola dividida. Você pode interpretar que ele pediu exoneração para fraudar a lei e querer ser candidato, ou você pode interpretar que não. Ele só pediu exoneração porque ele queria se livrar das condições, mas não para ser candidato. Boa, você vai fazer uma pergunta, mas a gente vai pro break aqui para nossa rede de rádios. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Cabeça, mas fica aí... Como é uma bola dividida, o cara teve mais de 300 mil votos, é uma situação complicada. Eu vou concordar com você. Dá uma impressão assim, o cara tá jogando campeonato. Aí ele foi lá na Conmebol e falou assim, eu posso jogar com esse jogador? A Conmebol falou, pode. Aí o cara vai lá, ganha a Libertadores, e aí a FIFA fala, não, porque eles disseram que podia, mas não podia. Mas, pô, o TRE, ele tem um poder. Tá bom, o TSA é supremo. Ou seja, eu acredito... Superior, desculpa. Se tivesse que agir, deveria ter agido antes da candidatura. Sim. Não é depois que acabou o campeonato, o cara levantou a taça, ganhou o prêmio e fala, não, e você tem 300 mil votos. Não é assim uma opinião mais de uma 300, pessoa. Quase 350 mil votos. Então, é o seguinte, ele tirou o direito não só do deputado, tirou o direito do E quem garante que as pessoas que se soubessem isso não teriam votado em outro? Você pode ter prejudicado mais gente. Essa é uma crítica que se faz à justiça eleitoral. Sim. Em primeiro lugar, é preciso, na dúvida, prestigiar a vontade popular. Exato. Né? A Constituição diz, está escrito lá, não é uma demanda, está escrito, todo o poder emana do povo. Sim. Se o povo manifesta, através do voto, que ele quer um candidato, para tirar o mandato desse candidato, tem que ser algo realmente relevante. Que, na minha opinião, não deva decorrer de uma interpretação. Não pode ser subjetiva. Mas é de uma análise objetiva. Exato. Então, na verdade, o acórdão, a verdade, está muito bem fundamentado, é um acordo extenso, mas ele está muito bem fundamentado a partir de uma subjetividade. Veja só, Sami, ele pediu exoneração no dia 3 de novembro de 2021. E ele registrou a candidatura no dia 15 de agosto. É uma ilação dizer que ele pediu exoneração lá atrás porque ele queria registrar a candidatura no dia 15 de agosto. E de 21 para a data da eleição, tem mais de um ano, pô. Então é uma... Não de brincadeira. E aí vem o que você disse. Primeiro a demora. Você já está exercendo o mandato, já acabou a eleição. Entrou em campo. A Justiça Eleitoral disse que ele tinha condição. Foi diplomado, está exercendo o mandato. Então, quer dizer, isso cria uma insegurança enorme e uma decepção para os 344 mil eleitores dele. Não só os eleitores, né? E eu não estou querendo defender Deltan ou atacar Deltan, eu estou fazendo uma análise técnica. Fria. É preciso respeitar a vontade popular. Então, a interpretação sobre um candidato, um deputado, um prefeito que deve ser cassado, ela tem que ser uma interpretação muito comedida e não extensiva. Hoje que você fala o seguinte, o sujeito é eleito prefeito no município, já fica olhando quem é o segundo, o terceiro e o quarto colocado, porque vão caçar o mandato do primeiro, do segundo e do terceiro. Isso é muito ruim para a democracia. Vão esticar a corda? Você acha que eles vão esticar a corda e ver? Porque já que acharam... Não é uma brecha, acharam essa interpretação, né? Você falou, é uma bola dividida, é uma interpretação diferente. Você acha que eles vão esticar mais a corda e falar assim, quem que a gente não quer mais aqui? Depende. Neste caso, o que aconteceu? Tinha uma jurisprudência já de um desembargador federal que queria concorrer a ser presidente do tribunal. Como ele tinha sido vice-presidente em 2 mandatos, você não pode. Se você exercer um cargo de direção em 4 anos,
Você não pode ser candidato a presidente. Ele pediu, se desligou do cargo de vice-presidente 5 dias antes de completar os 4 anos. Mas é diferente. Eu acho que esse precedente não se aplica ao caso. Mas não teve uma votação de 350 Não, e é um mil. caso diferente, porque é 5 dias antes do término. Aqui nós estamos falando quase 10 meses, não sei, 9 meses antes da eleição. Então eu acho que poderia ter havido uma interpretação mais restritiva que defendesse o mandato popular. Sim. Uma outra questão. Dentro do TRE, existe hoje alguém que vá responder por isso? Porque a gente pode considerar, então, que foi um erro do TRE, certo? Não é erro, sabe por quê? Porque o direito é interpretativo. O TRE teve uma opinião, uma interpretação. O TSE teve outra interpretação. Na minha opinião, a interpretação do TRE foi uma interpretação que respeitou mais a vontade popular, porque ela não fez uma interpretação muito extensiva. Ela fez uma análise objetiva. Deixa eu ver o que aconteceu no dia 15, que foi registrada a candidatura. Dia 15, tem impedimento? Não tem. Agora, o que ele queria, o que ele pretendia, o que estava na cabeça dele quando ele pediu exoneração, por mais que você demonstre concretamente, é uma ilação. É subjetivo. Então, na minha opinião, é preciso que a Justiça Eleitoral, primeiro, como você disse, defina a questão do candidato antes dele iniciar o mandato. E segundo, respeite mais o mandato. Não, é igual você tá no aeroporto, entra um passageiro que não tem bilhete, os caras querem tirar o cara no meio do voo. Porra, quem tem que ser punido, quem tem que... Aí eu vou trazer um tema lá do embaixo. SAMI. Vou trazer o cara um tema deixou da área entrar, do SAMI. o cara vai ter que viajar. Agora eu vou trazer um tema da área do SAMI. Tudo isso cria insegurança jurídica. Você lança, por exemplo, um grande empreendimento. Vai fazer uma grande incorporação. Você faz a publicidade, anuncia, gasta dinheiro, faz preparação jurídica, vende tudo, aprova as plantas, os compradores começam a pagar as prestações, aí você descobre que não teve uma 4ª audiência pública na Câmara Municipal, na lei aprovada 5 anos atrás, e para tudo. Então, essa insegurança jurídica impede o crescimento do país e o desenvolvimento econômico.